O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos para o cheque, no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Ponte que liga a Rússia à Crimeia é alvo de ataque. E esse ataque ocorreu enquanto eu estava terminando de subir o último programa, né? Já imaginando o que estaria por vir. Pois é, foi aqui mais ou menos nas primeiras horas do sábado, 6 da manhã no horário local, o que ocorreu. Tá? Então, assim, já foi quase uma semana atrás, né? Muitos dos nossos ouvintes, você até acabou de falar isso, né? Muitos dos nossos ouvintes comentaram: putz, deu tempo de entrar no programa, não deu tempo de entrar no programa, tal. Não deu tempo, né? Mas, em compensação, isso significa que hoje a gente já tem uma ideia melhor, né, do que ocorreu. Tá? Um caminhão com explosivos dentro explodiu na ponte que liga a Crimeia ao continente, tá? A ponte da Crimeia, né? A ponte do Estreito de Kerch, às vezes é falado, porque cruza o Estreito de Kerch, e foi bem perto justamente de Kerch, né? Já perto da chegada na península da Crimeia. 4 pessoas morreram na explosão, incluindo o motorista do caminhão. Uma parte da ponte rodoviária caiu no mar e uma parte da ponte ferroviária ficou toda destruída, toda retorcida. Por quê? Porque no momento que o caminhão explodiu, estava passando um trem carregado com vários vagões-tanque, tá? Carregados de combustíveis, tá? Que contribuíram, obviamente, para o tamanho da explosão. Resumindo, objetivamente foi isso. O ataque não foi confirmado, reivindicado oficialmente pelas autoridades ucranianas, porém, vários integrantes do governo ucraniano, várias organizações do governo ucraniano fizeram posts nas redes sociais, né, insinuando isso. A mídia ucraniana e a mídia ocidental todas apontaram que foram os serviços de inteligência, os serviços especiais do governo ucraniano responsáveis pela operação. Essa é a acusação feita também pelo governo russo. Tá? Então foi um caminhão-bomba suicida. Não. Segundo as informações publicadas pelo governo russo das investigações nessa semana, o governo russo, inclusive, já prendeu 8 pessoas ligadas ao ataque. Tá? Dessas 8 pessoas, 5 eram cidadãos russos, 2 ucranianos e 1 armênio. Tá? Eram cerca de 22 toneladas de explosivos em 22 pallets dentro do caminhão. Segundo as autoridades russas, repito, o chefe da investigação se chama Alexander Bastrkin. A carga de explosivos saiu de Odessa, foi até o porto de Burgas, na Bulgária, quando foi enviado de navio para a Geórgia. Da Geórgia foi de caminhão para a Armênia. Tá? Por quê? Porque a Armênia é um país da União Econômica Eurasiana. Então as cargas que saem da Armênia e vão para a Rússia sofrem menos inspeção por conta dessa união aduaneira. A carga então foi da Armênia para a Rússia via território georgiano de volta, tá? Quando foram então, contrataram uma empresa de transporte, uma empresa que tem um histórico até um pouco suspeito, para que a carga fosse de caminhão da Rússia para a Crimeia, ou para um nacionalista russo, né, da Rússia continental para a Crimeia.
O motorista de caminhão era um cidadão de origem do Azerbaijão, tá? Chamado Mahir Yusubov, tá? Era um cidadão russo de origem do Azerbaijão, e ele morreu na explosão. Ele não tinha ligação com o ataque, tá? Ele estava dirigindo o caminhão como um caminhoneiro, um trabalhador qualquer, tá? Então, ele inclusive era casado e tinha 3 filhos. Então, essa carga veio da Armênia para burlar a fiscalização, né? E, claro, nós temos aqui uma série de violações gravíssimas, de erros gravíssimos de autoridades russas. Então deve ter tido gente subornada para não inspecionar a carga, enfim, coisas desse tipo, tá? A carga, inclusive, segundo um expert finlandês, um major finlandês, né, das Forças Armadas finlandesas, o Mika Tiri, que fez uma participação na TV estatal finlandesa, ele fez uma análise das imagens da explosão, afirmando que a explosão provavelmente não envolvia materiais que eram pouco combustíveis, justamente para não serem facilmente detectados. Tá? Segundo ele, muito provavelmente eram derivados de alumínio, coisas desse tipo. Enfim, então... Mas, obviamente, uma falha de segurança muito grande do ponto de vista da Rússia, da perspectiva russa, e, possivelmente, tivemos autoridades desses países colaborando ou sendo subornadas, sendo, né, cooptadas a colaborarem com essa operação que teria, segundo as investigações russas, repito, tá, a fonte disso tudo que eu falei são as investigações russas, que os explosivos teriam saído de Odessa, ido até a Armênia e da Armênia ido por terra, né, de caminhão até o momento da explosão. Tá? A Rússia, repito, prendeu 5 cidadãos russos, 2 cidadãos ucranianos e um armênio, tá, por terem supostamente terem envolvimento com o ataque. E o ataque ele tem um efeito muito grande para a Ucrânia. Né? Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, a ponte, ela tem uma importância militar muito grande. Pela ponte eram transportados, especialmente porque assim, a ponte da Crimeia, ela tem, como eu disse, ela tem a parte rodoviária, ela tem a parte ferroviária. Então, eram transportados por caminhões e trens pela ponte da Crimeia tropas, mantimentos, combustíveis e veículos. Então assim, trem com veículos blindados passavam por ali, com combustível e tudo mais. Então, ela tem, né, porque a ponte ainda existe, mas ela tem um pedaço ali que ficou quase completamente destruído. Veículos leves podem passar por ali, tá, ainda pela pista que sobrou. Então você tem um propósito militar dessa ponte, ou seja, é um golpe na logística militar russa. Segundo, é também, de certo modo, um golpe de imagem de propaganda, né, de olha só, porque a ponte da Crimeia, ela era um símbolo, né, da anexação da Crimeia pela Rússia. Né, ela começou a ser construída no início de 2016, ela foi inaugurada em maio de 2018, a gente até repercutiu aqui na época, né, fizemos piada, porque foi caminhões com o Putin dirigindo um caminhão, inclusive, na cerimônia de inauguração. Então ela era vista como um símbolo muito grande da unidade da Crimeia à Rússia, né? E as forças ucranianas, né, o Serviço Especial Ucraniano foi lá e conseguiu então realizar essa operação de explodir um caminhão cheio de explosivos enquanto passava um trem cheio de combustível que causou uma explosão gigante que derrubou uma parte razoável da ponte, né, um pedaço da ponte. Então acaba sendo, né, repito, uma repercussão do ponto de vista da Ucrânia muito positiva, tá? O Putin disse que foi um ato terrorista, porque o Putin alega que foi um ato para destruir a infraestrutura civil do país e que foi planejado, realizado e ordenado pelos serviços especiais ucranianos. Pensando na lógica de que a Crimeia faz parte da Rússia desde 2014, né? E ele que se reuniu com o Conselho de Segurança no domingo já, né, para justamente
ser brifado, né, de como a investigação estava em curso. E aí, né, você falou da investigação, inclusive vi a notícia de que os reparos completos demorariam aí quase um ano, né? Ela ficaria pronta de novo, inteira, no meados de 2023 apenas, em julho de 2023. Vai pouco, né, menos de um ano, mas aí 9 meses, 8 meses, coisas assim. E nessas palavras que o Putin escolheu, né, ele falou, né, terrorismo para infraestrutura civil, ou seja, diminuir, né, a importância militar do alvo para então aumentar a acusação contra a Ucrânia, de que teria sido um ato de terror e não um ato de guerra. Tá? E segundo, né, o ministro de Defesa do Reino Unido, seria o Putin tomou como um ataque pessoal porque foi logo após o aniversário dele. Pois é, segundo as investigações russas, inclusive, o caminhoneiro, ele era para passar por ali no dia do aniversário do Putin. É que as imagens do GLONASS, né, que é a versão russa do GPS, digamos assim, que rastreia o caminhão, mostra que ele parou o caminhão no meio da estrada, provavelmente para tirar um cochilo. Porque o caminhoneiro é um profissional que trabalha muito, é uma profissão extremamente exaustiva, né? E então, assim, o cochilo do caminhoneiro, que, repito, morreu no ataque, entre aspas, atrapalhou os planos ucranianos, né, de a explosão ocorrer no aniversário do Putin. E aí a Rússia retaliou, né, realizando uma série de ataques com mísseis e drones, incluindo munições errantes, né, que é o que é popularmente chamado de drone kamikaze, no dia 10 de outubro. Tá? Segundo as autoridades ucranianas, no caso, tá? Agora a fonte é a Ucrânia, 83 mísseis e munições errantes de diversos modelos foram disparados contra o território da Ucrânia no dia 10. Segundo a Ucrânia, as defesas ucranianas abateram 43 desses antes de chegarem nos alvos. Novamente, estou citando a fonte dos números, né? Porque a gente sempre vai ter disputa de narrativas, de propaganda. Então, assim, qualquer número sempre vai ter suspeita. Mas a suspeita, nesse caso, recai sobre eles, não sobre mim, tá? Estou usando os números que estão disponíveis. E o que acontece? Segundo o governo russo, os alvos desses mísseis seriam instalações de infraestrutura e de energia e transporte, como pontes e termoelétricas. Na realidade, entretanto, nós tivemos diversos mísseis atingindo alvos, inclusive dentro da capital Kiev, sem conexão direta com esforço de guerra. Então, por exemplo, a gente teve míssil atingindo o museu do Taras Shevchenko. O que o museu do Taras Shevchenko tem a ver com a guerra? Não sei. Tá? Eu acredito que nada. A gente teve míssil atingindo a universidade, teve um míssil que caiu num playground, que foi uma imagem que todo mundo deve ter visto. Segundo as autoridades ucranianas, pelo menos 11 civis morreram e pelo menos 100 pessoas ficaram feridas. Ao mesmo tempo, tá? Cerca de 30% da infraestrutura de energia da Ucrânia foi atingida por esses ataques. E aí eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso em relação a Moldova. Agora, inclusive na cidade de Lviv, né, que é a principal cidade do oeste ucraniano, que é ali é o grande berço do nacionalismo ucraniano, ela ficou boa parte sem energia elétrica, né, nos dias 10 e 11. Tá? Então, sobre essa retaliação, tem duas coisas que eu gostaria de destacar. Tá? A primeira delas, só para citar, né, eu mencionei Moldova. Né? Moldova tanto convocou o embaixador russo no país para esclarecimentos, afirmando que mísseis de cruzeiro russos que foram disparados do Mar Negro rumo à Ucrânia cruzaram o espaço aéreo de Moldova, ou seja, violaram a soberania territorial de Moldova. E segundo, Moldova também ficou sem luz, já que parte da eletricidade consumida em Moldova vem da Ucrânia. Tá? E aí a Ucrânia suspendeu as exportações de energia elétrica, tá? No dia 11, na terça-feira, dia 11, devido ao fato de que parte da sua infraestrutura de energia elétrica foi atingida
pelos ataques de retaliação russos. Ao mesmo tempo, esses ataques de retaliação russos, eles foram um tiro no pé da Rússia. Tá? Por quê? Eu vou explicar, não tô... você tá dando opinião jogada ao léu. Por quê? Nós tivemos uma leva de mísseis muito grande que, repito, atingiu alvos tanto da infraestrutura militar ucraniana quanto também alvos civis. Tá? Então, por exemplo, nós tivemos o escritório da Samsung na Ucrânia, que foi atingido, o playground que eu citei, a universidade e tudo mais. E isso acabou, em bom português, pegando muito mal internacionalmente. E quando eu digo pegar muito mal, não é a condenação vindo dos Estados Unidos ou do Reino Unido. Porque o governo Joe Biden, o governo Liz Truss, eles vão condenar, eles hoje estão no lado oposto da Rússia numa guerra. A grande questão aqui dessa repercussão, desse pegar muito mal, e que por isso que eu digo que foi um tiro no pé, são duas coisas. Primeiro, mesmo países aliados da Rússia, ou no mínimo neutros, condenaram o episódio. Então, o Yair Lapid, o primeiro-ministro de Israel, que é um país que tem mantido uma certa neutralidade no conflito e que é um país em que tem uma grande comunidade russófona, né, judeus de origem russa, condenou o ataque. E o governo da Índia, que é um país que tem optado pela abstenção na ONU, que é um governo que continua comprando petróleo russo, que compra muito armamento russo, disse que o país lamenta e está profundamente preocupado com a escalada do conflito na Ucrânia, incluindo o uso, ataques contra infraestrutura civis e mortes civis. Claro que... E você citou Israel, e existe um plano de criar um corredor humanitário pelo Azerbaijão, justamente para os judeus russos que quiserem sair do país. Pois é, eu não estava sabendo dessa. Então, já que você citou o Azerbaijão, né, a Turquia, que é um país que tenta ali adotar uma posição de mediadora, né, também condenou os ataques, e o ministro de Relações Exteriores da Turquia, o Çavuşoğlu, ele disse que ligou para o governo, para o seu homólogo ucraniano, para oferecer a firme condenação dos ataques russos. E a escolha de palavras pela Índia, claro, pode incluir a ponte da Crimeia nessa escolha de palavras, mas ainda assim, são palavras muito fortes vindas de um aliado da Rússia. Então é a mesma coisa quando a gente falou das condenações dos referendos. Que os Estados Unidos, o Reino Unido, a França iam condenar os referendos eram óbvios, mas países aliados da Rússia, como Cazaquistão e Sérvia, também condenaram. E agora, países aliados da Rússia estão falando, olha, isso que ocorreu não pegou bem, usando o mesmo palavrado que eu usei anteriormente. E o segundo motivo de ter sido um tiro no pé é do ponto de vista militar. Porque, primeiro, a Rússia tem sofrido problemas de abastecimento em relação aos seus mísseis de cruzeiro, porque eles usam componentes de origem ocidental, ou seja, a Rússia está num processo de adaptação da sua linha de fabricação para substituir esses componentes de origem ocidental. Então, em bom português, gastou munição que não vai ser fácil ser substituída, e a repercussão negativa do ataque, esse pegar mal que eu mencionei, fez com que os países do G7 realizarem uma reunião de emergência online para se comprometer a quê? A fornecer mais armamentos para a Ucrânia, incluindo sistemas de defesa antiaérea mais avançados. Tá? Isso está na declaração da Casa Branca. Inclusive, hoje, dia 14 de outubro, o governo ucraniano anunciou que os primeiros sistemas de defesa antiaéreos de origem britânica já chegaram no país. Até o Macron já disse que vai fornecer mais sistemas de defesa antiaérea para a Ucrânia para proteção de alvos civis. Então, Alemanha, França, Reino Unido... A Alemanha, que também não tem fornecido tanto armamento assim, Alemanha, França, Reino Unido e Estados Unidos
já afirmaram que vão mandar mais armamentos para a Ucrânia, incluindo sistemas antiaéreos, né, como o NASAMS, que é o National Advanced Surface to Air Missile Systems, né, que é a adaptação de um míssil ar-ar dos Estados Unidos, chamado AMRAAM, o 120, AIM-120, para uso superficial. Tá? Então, foi um tiro no pé também do ponto de vista militar. Porque, olha só, as imagens que correram, né, foram de, a gente tem que ajudar então os ucranianos a protegerem, né, a evitarem esse tipo de episódio. Né? Então, por isso que essa retaliação russa talvez tenha sido mal calculada. Né? E essa foi uma frase, inclusive, do Joe Biden essa semana, dizendo que o Putin é um ator racional que calculou muito mal a invasão da Ucrânia. Então a gente falou, né, do ataque à ponte, falamos da retaliação, falamos do fornecimento de armamentos, agora como consequência. A Ucrânia realizou alguns avanços no Oblast de Kherson essa semana, inclusive mais ao sul. Tá? E aí agora a gente vai falar de armamentos nucleares. Por quê? Aqui no Xadrez Herbal a gente sempre tenta lutar contra o sensacionalismo, contra essa piração, especialmente que tem muito no YouTube, né? E que dá audiência, né? Que são os canais que falam de Terceira Guerra Mundial toda hora, né? Tudo é pela lógica belicista, ou então, né, a paranoia do medo nuclear e tal. A gente vai falar disso não por isso, tá? Mas por quê? Porque a OTAN anunciou essa semana, né, via o secretário-geral, Jens Stoltenberg, que o exercício, né, contra uma guerra tática nuclear da OTAN em 2022 está mantido. Tá? Ele disse que caso o exercício fosse cancelado, seria enviar o sinal errado para Moscou. Tá? Porque, lembrando, né, no início do ano, alguns dos ouvintes talvez se lembrem, né, os Estados Unidos chegou a adiar um teste de um míssil, por exemplo, para não ter aí um problema, não parecer que era uma escalada de tensões com a Rússia, mas agora a OTAN afirmou que vai manter o seu exercício de treinamento contra uma eventual guerra nuclear previsto para esse ano. Tá? 14 países são previstos para participar do exercício. Ele tinha sido programado antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, assim, ele apenas não foi adiado, mas ele já estava programado e ainda não foi anunciado, né, o local dos exercícios militares, mas muito provavelmente será na Europa Central, possivelmente na Alemanha. Lembrando que a Alemanha tem um stand de tiro gigantesco. Tá? Quando eu falo stand de tiro, não é assim o camarada ir lá com uma arma de fogo, é um stand de tiro tipo para artilharia, como se fosse um grande parque nacional, mas que é utilizado para treinamento de guerra. Tá? O Joe Biden, inclusive nesse sentido, disse que o Putin dificilmente vai usar uma arma nuclear. E, em contrapartida, o Joseph Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia, afirmou que se a Rússia utilizar uma arma nuclear na Ucrânia, será um grande erro que resultaria na aniquilação do exército russo, afirmando que a guerra de Putin é uma cruzada contra a democracia liberal. Tá? Junto com tudo isso, ontem, quinta-feira, dia 13, 14 países da OTAN anunciaram um projeto da Iniciativa de Escudo do Céu Europeu, que é basicamente o estabelecimento de um sistema antimísseis balísticos europeu localizado na Europa. Tá? Porque, lembrando, o que nós temos atualmente são sistemas de mísseis dos Estados Unidos que foram colocados na Europa. Agora é o desenvolvimento e estabelecimento de um sistema próprio europeu, muito provavelmente desenvolvido pela Alemanha, né, no caso. Aí a gente vai, meu caro Matias, para Astana, já que está sendo realizado, né, no Cazaquistão, a Conferência para o Diálogo e a Cooperação. É um nome bem cafona. E aproveitando que estamos no Cazaquistão, Felipe, saiu uma notícia essa semana que mostra, né, que a moral da família Nazarbayev não anda tão em alta, né, já que o irmão do Nursultan, ex-presidente do país, né, durante 3 décadas, o Bolat Nazarbayev, teve que devolver
a rede de mercado atacadista Bares 4, né? 4 em numeral romano, do qual ele havia comprado do Estado cazaque durante a presidência do seu irmão. Só que agora o governo percebeu que o acordo foi muito abaixo dos valores de mercado, com perdão do trocadilho. Então ele vai ter que... O Estado readquiriu, né, o controle dessa rede varejista. Que beleza. Inclusive, assim, se forem pegar todo irmão de presidente, de ministro, né? Inclusive aqui no Brasil tem um irmão aí de um ex-ministro que ele recebeu tanta verba aí nos últimos tempos e pouca gente fala disso. Mas enfim. Isso faz parte de um movimento duplo, né, do atual governo do Tokayev, de combater o contrabando pela fronteira chinesa. Afinal, essa rede fazia parte, né, de um circuito contrabandista, e também da deoligopolização. Se eu me fiz entender, se tá certo. Combater o oligopólio. Acabar com o oligopólio, principalmente, né, da família Nazarbayev. Supostamente faz parte de um esquema de contrabando, tá, gente? Supostamente. Eu não sei de nada. Antes do Putin ir para Astana, e ele não vai poder fazer compras no mercadinho do O4, ele se encontrou com o Sheikh Mohammed bin Zayed, o Al Nahyan, né, que é o principal líder dos Emirados Árabes Unidos, onde conversaram, é claro, sobre petróleo. Né? O Putin disse que a relação entre os dois países é um importante fator de estabilidade, tá? Eles, né, como eu falei do petróleo, né, lembrando, os Emirados Árabes Unidos apoiaram a decisão da OPEP de cortar parte da produção, né, de petróleo no mundo. Os Emirados Árabes Unidos, que são o terceiro maior país produtor de petróleo do mundo, né, de produtor não, né, de extrator de petróleo do mundo, né, fica atrás da Arábia Saudita e do Iraque. E também conversaram sobre outras cooperações regionais e energéticas. Né? Além disso, também falaram de desdobramentos humanitários, né, da guerra na Ucrânia. Agora, o principal em relação a Astana, meu caro Matias, foi o encontro entre o Putin e o Erdogan. Né? Repito, a Turquia busca ali sempre defender os seus interesses, então busca ser ali uma espécie de um ator ali que transita entre OTAN, da qual é integrante, e Rússia, buscou ali ser o articulador daquele acordo sobre os grãos turcos, e agora eles conversaram em Astana, né, sobre a criação de uma central de gás russo na Turquia. Tá? O Putin disse que a Turquia é um dos parceiros mais confiáveis que a Rússia tem, e a criação desse hub de gás poderia ter dois efeitos. Né? O primeiro deles é o seguinte: a Rússia exportaria o gás para a Turquia e a Turquia redistribuiria o gás russo para o mercado europeu. Ou seja, isso supostamente poderia permitir contornar sanções ou contornar questões de infraestrutura, da infraestrutura existente de gasodutos, como os Nord Stream, que nós tivemos o ataque, o Yamal, que passa pelo território da Polônia, e os gasodutos que passam pelo território ucraniano. Agora, o principal que fica insinuado na fala do Putin, não fica tão transparente assim, fica insinuado, é que a criação desse hub logístico de gás poderia contribuir para determinar o preço do gás. Ou seja, o que o Putin está falando então é o seguinte: olha, a Turquia ela fica no meio do caminho entre a Europa, que é um dos maiores consumidores de gás do mundo, e Turquia, Mar Cáspio e Catar, que são os grandes produtores de gás natural do mundo. Né? Eu digo Mar Cáspio, os países da bacia do Mar Cáspio. Tá?
Azerbaijão, Cazaquistão, né? O Cazaquistão é um grande exportador de gás. Então, o que o Putin está propondo? É a ideia de que você crie terminais que vão armazenar gás natural na Turquia, e aí você libera esse gás, né, nos gasodutos, nos terminais, de acordo com a sua conveniência para o quê? Forçar o preço. A mesma coisa que os países fazem com o petróleo. A diferença é que os países, quando você tem a questão do petróleo, você diminui a produção, você diminui a extração. O gás natural, o fluxo dele é mais ou menos constante. Então você precisa, para você manobrar o preço, você precisa manobrar onde? No estoque. Só que é um estoque muito complicado de se fazer, uma operação logística muito complicada, né? Então o que o Putin está propondo é, olha, na Turquia a gente cria esse hub de gás gigantesco, já que a Turquia fica no meio do caminho dos principais produtores em relação à Europa, e aí, olha, o preço está muito barato, então vamos aqui fechar a torneirinha. Ah, o preço está mais caro, a gente solta mais e a gente consegue então manobrar o preço. É basicamente uma sementinha de uma, entre aspas, de uma OPEP do gás. Tá? Uma OPEG, né? Se vai dar certo ou não, não sei. E é interessante citar uma coisa. A Turquia, o Erdogan tem muitos defeitos, muitos que a gente apontou aqui. Começando pelo fato dele não aceitar ser zoado com a comparação com o Gollum, né? O Erdogan. Só que ele não é burro. Ele tem muitos defeitos, mas ele não é burro. A Turquia, nos últimos meses, foi um dos países que silenciosamente mais diversificou o seu cardápio de fornecedores de gás natural, para começar a diminuir essa mesma dependência do gás russo. Então a Turquia vai entrar nessa, não por ser amiguinha da Rússia, por ser brother, por querer mais gás russo, mas para ganhar dinheiro. É basicamente isso, tá? Porque a Turquia nos últimos, digo últimos meses, mas no último ano, mais ou menos, tá? Começou a diminuir o seu uso de gás russo. Claro que no caso da Turquia pesa muito o fato de ser um país que tem uma aliança muito próxima com o Azerbaijão, e o Azerbaijão é um grande exportador de gás. Outro país que é um grande fornecedor de gás também está em Astana, né? É quem? É o Sheikh Ahmad Al Thani, né? A família Al Thani é o quê? A dona do Catar. Então, assim, essa conferência em Astana, que Mahmoud Abbas estava lá, tem toda a questão do diálogo e tal, mas especialmente ligar com energia, gás, e a nota do governo russo disse que os dois países destacaram a sua cooperação no mercado de energia dentro dos parâmetros do Fórum dos Países Exportadores de Gás. Tá? Lembrando que o Catar é um dos países que está adorando, entre aspas, a guerra na Ucrânia, porque os países europeus foram babando para cima do Catar, né? Falaram, olha, é o seguinte, a Rússia é um país, né, uma ditadura que não respeita direitos humanos. Vamos comprar o seu gás, Catar. Ditadura que não respeita os direitos humanos. Né? Então a gente já explicou que o problema ali não é democracia e direitos humanos. O problema é você ver como uma ameaça. Azerbaijão, Argélia e Catar não são parâmetro de nada nesse sentido, mas não são uma ameaça para a União Europeia. Então, é uma grande articulação sobre gás e pode vir um projeto grande por aí. Ainda em energia, mas saindo de Astana, meu caro Matias, a Hungria e a Sérvia anunciaram um plano para construir um oleoduto ligando os dois países, consequentemente ligando petróleo russo, que vai até a Hungria, e da Hungria agora ele poderá ir para a Sérvia. Tá? Atualmente a Sérvia recebe muito do seu petróleo via o gasoduto que passa pela Croácia. Porém, a Croácia passou a diminuir as suas compras de petróleo russo por ser um país da União Europeia. A Sérvia quer receber o petróleo russo por ser mais barato, não é um país da União Europeia, não conta com as benesses, então teremos esse projeto ligando Sérvia e Hungria. Lembrando que na Sérvia, no norte da Sérvia, a região de Vojvodina, né, nós temos uma região autônoma por termos uma minoria húngara presente ali. E a outra questão energética é que a Índia anunciou que pode fazer parte, né, do projeto russo de Sakhalina 1. Né? A ilha de Sakhalina é a ilha no extremo oriente da Rússia, né, uma ilha que tem um formato de tubarão.
tá? É sério, pode olhar ali no mapa, não é invenção minha. E é também uma região muito rica em gás e petróleo, potencialmente rica em gás e petróleo, e a Rússia está procurando parceiros para essa exploração. A Índia anunciou que pode fazer parte dessa exploração. Agora a gente sai da energia, vamos passar rapidamente por Belarus, meu caro Matias, já que o Lukashenko, ditador de Belarus, afirmou que Belarus e Rússia vão criar um grupo conjunto militar para a defesa da fronteira de Belarus em caso de algum ataque ucraniano. Tá? Muita gente especula que isso pode significar uma entrada de Belarus na guerra. Eu vejo isso muito mais, desde o início eu falei isso, como um efeito psicológico. As Forças Armadas de Belarus não são grandes assim, não são tão capazes assim. São forças relativamente pequenas, porque Belarus tem uma população relativamente pequena. Belarus tem uma infraestrutura militar de produção de oficinas muito grande, uma herança soviética ali na região de Minsk. A região de Minsk é uma região de presença militar desde o Império Russo, na verdade. A Fortaleza de Minsk e tal. Quando era a Rússia Branca. Rússia Branca. Então, assim, Belarus, ela tem muito mais importância como um efeito psicológico na guerra. Da Ucrânia tem que ficar preocupada ali com a fronteira norte, tem que ficar preocupada com eventuais mísseis russos lançados dali. A Belarus agora estaria, inclusive, produzindo drones de desenho iraniano, tá? Nas suas fábricas militares, mas é uma possibilidade. Teve esse anúncio, é uma possibilidade, mas acaba tendo um efeito muito mais psicológico, um efeito muito mais de pressão do que um efeito militar prático. Só para evidenciar isso que o Felipe falou, né? Belarus tem uma das menores densidades populacionais do mundo, né? Inclusive bem menor do que a Ucrânia, que também é um país que tem um vazio demográfico, né? Porque são grandes extensões territoriais, principalmente para os padrões europeus, mas com populações muito baixas, né? Pois é. Então as Forças Armadas de Belarus não são grandes assim. E a Polônia orientou todos os seus cidadãos que deixem Belarus. Lembrando que essas relações estão azedas desde daquela tensão fronteiriça em 2021. Né? Tivemos ali a construção da cerca na fronteira e tudo mais. Agora a gente vai para outras notícias da guerra, tá? Para a gente fechar aqui o nosso giro pela guerra. Começando pelo fato de que a Ucrânia iniciou a expulsão de estudantes iranianos no país pelo fato de que o Irã está fornecendo drones para a Rússia. Tá? Muitos deles começaram a protestar, né? Pelo fato de que as autoridades ucranianas não estão renovando os seus documentos, não estão renovando ali a burocracia que permite que esses iranianos fiquem na Ucrânia para especialmente estudar. E assim, ok, o governo iraniano, né, está fornecendo drones para a Rússia. A gente já explicou isso, como o Irã, a Turquia, são países que têm hoje uma dianteira no desenvolvimento de drones por ser um tipo de armamento que tem uma ótima relação custo-benefício. Agora, você punir, responsabilizar o cidadão iraniano comum por isso já é um pouco despropositado. Né? A primeira-ministra da Suécia, melhor dizendo, a primeira-ministra demissionária da Suécia, né, Magdalena Andersson, afirmou na segunda-feira, dia 10, que o país não vai compartilhar com a Rússia as informações nas investigações sobre as explosões nos gasodutos Nord Stream. Tá? Lembrando que as explosões ocorreram em águas internacionais, porém dentro das zonas econômicas exclusivas de Suécia e Dinamarca. O Putin, inclusive, disse que essa é uma lógica cínica e que as explosões foram um terrorismo internacional e que a Rússia não tem participação. Na verdade, a Rússia é um alvo disso. Lembrando que os gasodutos são propriedade russa. A Rússia adicionou Meta, né, o Facebook, Instagram, Zipzop, né, na sua lista de organizações terroristas ou extremistas por promoverem russofobia. Tá? Então, todas essas plataformas agora estão sancionadas na Rússia, dizendo que, como uma represália, né, pelo fato de que, por exemplo, a plataforma, né, a Meta, permite expressões
né, permite posts dizendo, por exemplo, morte aos invasores russos e Putin é um assassino. Tá? E que isso seria então uma demonstração de russofobia. Na Assembleia Geral da ONU, na última quarta-feira, dia 12, em Nova York, a Assembleia Geral votou e condenou o anúncio de anexações dos oblastes ucranianos pela Rússia. Tá? 143 países votaram pela condenação, incluindo o Brasil. Tá? Inclusive, o embaixador brasileiro na ONU, ele soltou uma frase muito interessante, né? Ele disse que é impossível, não é razoável achar que essas pessoas se expressaram livremente num referendo sobre ocupação militar. 5 votaram contra e 35 se abstiveram. Dentre as abstenções estão China, Índia e África do Sul. Pelo não votaram Belarus, Venezuela, Coreia do Norte e Nicarágua. Então, na Assembleia Geral da ONU, a Rússia foi condenada pelo voto. E, curiosamente, no dia 10, a Rússia havia feito uma proposta de tornar o voto secreto nos votos referentes à guerra na Ucrânia. Tá? 107 países votaram contra essa proposta e a grande maioria se absteve, né? Lembrando que o voto é aberto. Então a Rússia queria o voto secreto para que países que querem manter uma posição neutra eventualmente votassem a favor da Rússia sem maiores pudores. A gente fala bastante de África aqui no programa. O ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, o Dmytro Kuleba, está realizando um pequeno tour pela África, tá? Visitando Senegal, Costa do Marfim, Gana e Quênia, dizendo que a Rússia é culpada pela crise global e pela crise de suprimentos de alimentos que hoje afeta a qualidade de vida de todos os africanos. Tá? As munições russas não atingem apenas os ucranianos, disse ele, mas também afetam a qualidade de vida de todos os africanos. Porém, os ataques, né, a retaliação russa no dia 10 fez com que ele interrompesse a viagem dele pela África e voltasse mais cedo. E finalmente, o Elon Musk, né, o Elano Amilcar, ele disse que os custos, né, da operação dos satélites Starlink doados à Ucrânia estão muito grandes, que a sua empresa, a SpaceX, não pode continuar arcando com isso e teria solicitado ao Pentágono, né, para fornecer o financiamento ali da casa de 100 milhões de dólares pelos custos de operação. O Elon Musk, ele é uma figura, eu não sei, assim, quer dizer, eu sei, mas às vezes eu não entendo o alcance que o Elon Musk tem, porque parece que a opinião do Elon Musk importa sobre tudo e qualquer coisa, né? Então uma coisa é você, sei lá, você achar ele um gênio, você achar ele um gênio da computação, um visionário e tudo mais. Beleza. Outra coisa é achar que ele tem como opinar sobre tudo e todos. Agora, o curioso é que nessa última semana, ele começou a dar muitas opiniões sobre a guerra na Ucrânia, inclusive ele elaborou ali, ele delineou uma proposta de paz, né? A paz do Elon Musk, que muita gente viu como uma coisa muito pró-Rússia, né, e tudo mais. E, segundo o Ian Bremmer, do Eurasia Group, ele que é um dos principais analistas geopolíticos dos Estados Unidos, do Ocidente, o Ian Bremmer, o Elon Musk e o Putin tiveram uma conversinha essa semana. Tá? E aí tem muita gente dizendo, então, que agora esse papo do custo do Starlink poderia ter ligação com a conversinha com o Putin e essa proposta de paz e tudo mais. Enfim, ele quer a grana dele. Tá? Isso é muito claro. Agora, será que o Putin entregou o mapa das minas para o Elon Musk? Você está insinuando que ele ser um homem rico tem a ver com o fato de que o pai dele tinha uma mina de esmeraldas na África do Apartheid? Ou que ele já falou que daria um golpe por conta de recursos minerais? Do lítio, no caso, do lítio da Bolívia. Ou então o Putin falou, olha, eu tenho umas imagens de você fazendo umas coisas meio esquisitas aqui, né? Sabe aquela galera que você contratou para uma festinha? Então, a gente tem umas imagens aqui, acho bom você parar com esses satélites por aí, pode ser também, não sei, né? Não sei de nada.
Com isso a gente sai da guerra, né? A gente começa aqui o nosso giro pelo restante da Europa, menos a Suécia. A Suécia também está lá no Breaking News, tá, gente? Mas a gente começa pela Alemanha, né? Já que no último dia 9 de outubro tivemos as eleições do Landtag, da Baixa Saxônia. Né? O Landtag, né? É o parlamento regional. A gente às vezes repercute, né, algumas eleições internas na Alemanha. A Baixa Saxônia, que é o segundo maior estado por área, e nós temos 3 coisas interessantes aqui, 4, né? Primeira delas, que o SPD continuou na vantagem, assim, muito claro, ampliou sua vantagem. A segunda delas é que os verdes dobraram a sua bancada, tá? Eles estão mantendo essa tendência do crescimento do Partido Verde na Alemanha, que é uma tendência que já vem de anos. Terceiro, a Alternativa para a Alemanha também dobrou a sua bancada. E aí você pode se perguntar, aos custos de quem, então? Desses FDP. Pois é, porque o Partido Liberal, né, o FDP em alemão, ele não conseguiu passar da cláusula de barreira dos 5%. Ele ficou com apenas 4,7% dos votos, antes eles tinham tido 7,5%, então os 11 assentos que eram dos FDP, que é o Partido Liberal Alemão, lembrando que a FDP é a sigla alemã, a gente faz essa piada aqui, tá? Antes que você que chegou agora, tá? E então eles perderam esses 11 assentos e boa parte deles acabou indo para o AfD, o partido quase neonazista alemão. Então, esses são algumas questões, e a Alemanha registrou em setembro a sua maior taxa de inflação dos últimos 71 anos, tá? Um acumulado de 10%, tá? Então, maior taxa de inflação em 71 anos. De lá vamos para a Áustria, onde o verde Alexander Van der Bellen foi reeleito, né, como presidente da Áustria. Lembrando que o presidente da Áustria, assim como o presidente alemão, é uma figura muito mais cerimonial, de chefe de Estado, não apita nada. Então, foi reeleito aí, e, enfim... Mas demonstra uma tendência, né? Uma tendência aos verdes, e também a ideia de que o verde ali acaba sendo um cara neutro, né, nas disputas políticas austríacas. E um enfraquecimento da direita, depois de todos aqueles escândalos também, né, que a gente repercutiu aqui em Ibiza. Pois é. Da Áustria, a gente continua no ladeirão alpino, vamos para a Suíça, né, já que ano passado, a gente comentou, né, nós tivemos um referendo que aprovou o banimento a coberturas faciais completas, que foi visto como a lei anti-burca. E agora, o governo suíço formalizou as providências, então quem usar uma cobertura total no rosto será punido em uma multa de até 1.000 francos suíços. Então, não será necessariamente criminalizado, tá? Então, assim, a pessoa não será presa, ela terá que pagar a multa apenas. E, como eu disse, é visto como a lei anti-burca. Tá? Atualmente, cerca de 5% da população suíça é muçulmana e, segundo a Universidade de Lucerna, apenas 30 mulheres na Suíça usam niqab ou burca, né, que são os que cobrem o rosto. Assim, apenas 30 pessoas. Então, estão fazendo uma lei por causa de 30 pessoas. Né? Mas, enfim. Aí, da Suíça, nós vamos para a Itália, meu caro Matias, onde, olha só que bonito, que coisa bonita, né? A sessão do parlamento italiano, né, a primeira sessão desse novo parlamento italiano, que foi eleito recentemente, foi aberta pela Liliana Segre, né, que foi presidente do Senado por um dia. Ela que tem 92 anos de idade. Ela foi a única integrante da sua família a sobreviver ao campo de extermínio de Auschwitz, e ela foi indicada a ser senadora vitalícia pelo seu ativismo, né, para que os italianos não esqueçam do seu papel no Holocausto. Lembrando, os senadores vitalícios italianos é uma faca de dois gumes, porque, primeiro, todo ex-presidente e figuras importantes do judiciário se tornam senadores vitalícios, ou seja, vão ser pessoas que vão ter poder político e imunidade pelo resto da vida e poder para encher o saco das pessoas. Por outro lado, também costumam ser nomeados a senadores vitalícios pessoas ligadas a ativismo e movimentos intelectuais. Então, por exemplo,
um grande arquiteto italiano, agora não vou me lembrar o nome, que recebeu o que seria ali o Nobel da Arquitetura, é senador vitalício. A ativista Liliana Segre. Até porque a gente já brincou também que o Senado italiano é que nem coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Então, né, você veja só, né, a sessão do parlamento foi aberta por uma sobrevivente de Auschwitz que luta para que os italianos não esqueçam do papel da Itália no Holocausto, que teve sim, tem esse mito, né, de que a Itália fascista não colaborou tanto assim, não era tão racista assim. Você tinha sim alguns elementos racistas dentro do fascismo italiano. Você tem aquele documentário A Vida é Bela. E colaborou sim com o Holocausto. Então começou com essa bela notícia, né, meu caro Matias? E aí, quem foi eleito o presidente do Senado? Né? O Inácio La Russa, né, que recebeu aí 116 votos. Ele que é o quê? Um defensor do legado do Mussolini. É, uma no cravo e outra na ferradura, né? Pois é. Né? Ele que é assim, ele é cofundador do Fratelli d'Italia, tá? Que é o partido neofascista italiano. Ele foi ministro de defesa, né, do Silvio Berlusconi, e o pai dele foi secretário do Partido Fascista Italiano. Tá? O nome do Inácio La Russa, o nome do meio dele, sabe qual que é? Benito. Exatamente, Inácio Benito La Russa. E não é nome de família, é em homenagem ao Mussolini, tá? Então assim, ele é fascista de berço, tá? Ele é fascista de berço. Aí os nossos ouvintes podem pensar, poxa, mas isso foi no Senado, né? A Casa Alta sempre é um pouco mais conservadora. Na Casa Baixa eles podem ter, né? Quem que eles elegeram para chefiar a Casa Baixa, então, meu caro Matias? Foi o Lorenzo Fontana, também do Fratelli d'Italia, com 222 votos de 400, que iniciou o seu discurso dizendo que precisamos recuperar o orgulho de que somos. Ele já disse que gays não existem. Quando ele diz que gays não existem, é que a ideia da doutrinação gay, que as pessoas se tornam homossexuais por influência da mídia, dos artistas e tudo mais. Ele disse que a imigração ameaça as tradições italianas, que filhos, né, que casais de pessoas homossexuais não devem poder adotar crianças, e ele já disse num comício, olha só, a nossa prioridade deveria ser ter mais filhos europeus e não crianças parecidas com esses outros animais. Então, assim, Itália, vocês botam a ativista do papel da Itália no Holocausto para abrir a sessão do Senado para depois fazer essa pataquada, né? Para eleger um fascista de berço e um cara racista e homofóbico na Câmara. E aí depois vão dizer que eu tô implicando. Vou repetir, essas são as palavras dele, tá? Queremos ter mais crianças europeias e não como as desses outros animais. Vocês acham que ele tá falando de quem? Que ele tá falando de crianças filhas de rinoceronte, né? Não. Ele tá falando de cor da pele das pessoas, tá? Então, da Itália, né? E só para deixar claro, né, porque quando nós tivemos as eleições, né, ainda não estava claro isso, mas o governo, né, italiano, né, foi formalizado como uma coalizão, né, será formalizado, né, como uma coalizão entre o Fratelli d'Italia, a Liga Nord e o Forza Itália, tá? Então, só para deixar claro. De lá vamos para Malta, né, onde 2 irmãos admitiram hoje, né, envolvimento no assassinato da jornalista Daphne Caruana Galizia, ela que foi morta ali no contexto dos Panama Papers, e Alfred e Jorge Di Giorgio admitiram a responsabilidade e pegarão aí 40 anos de prisão. De Malta nós vamos para a França com 2 notícias. Uma delas é que no início da semana, segunda-feira, dia 10, começou o julgamento pela queda do voo 447 da Air France, né, aquele voo que caiu aqui na costa brasileira, né? Ele que ia de Rio de Janeiro a Paris, né?
e no dia 1º de junho de 2009, né, caiu na costa e, enfim, não tivemos sobreviventes, infelizmente, né, foram 228 vítimas fatais. E agora Air France e Airbus responderão ao julgamento. E na França temos greve nas refinarias do grupo petrolífero Total, né? Os sindicatos receberam a proposta de acordo da Total nessa quinta-feira, dia 13, porém a greve continua. Há uma sinalização de votação nessa semana agora para encerrar a greve, que tem paralisado boa parte, né, do trânsito e boa parte do transporte de cargas dentro da França. Da França, a gente cruza os Pirineus e vamos até a Catalunha, né, a região espanhola da Catalunha, já que a coalizão de governo catalã está com risco de cair, já que o partido Junts, né, J-U-N-T-S, o partido Junts votou para sair do governo, né, por conta de um racha com a esquerda republicana da Catalunha, afirmando que o esquerda republicana da Catalunha está se aproximando muito do governo de Madrid, do governo do Sánchez, né, do PSOE, e estaria fazendo muitas concessões. E essa votação, que simbolicamente ocorreu no aniversário de 5 anos, né, da declaração de independência da Catalunha. Já faz 5 anos que o Harry Potter da Catalunha declarou a independência. Então, agora o governo da Catalunha atualmente é um governo de minoria e podemos ter então a convocação de eleições antecipadas. Da Espanha, nós vamos para o Reino Unido, meu caro Matias. Primeiro, no início da semana, foi anunciado que o rei Charles, né, será coroado no dia 6 de maio de 2023 na abadia de Westminster. Tá? Né, uma coroação quase 9 meses depois da sua ascensão ao poder. A segunda notícia é que nas obras, né, para uma antiga loja de departamento no Reino Unido, na cidade de Haverfordwest, que fica no país de Gales, encontraram os restos mortais de mais de 240 pessoas e as ruínas de um antigo convento medieval, muito provavelmente o Priorado de São Salvador, que foi fundado por monges dominicanos em 1256, incluindo diversos restos mortais de crianças, tá? E um cemitério que foi utilizado até o século XVIII. Então, uma descoberta arqueológica aí bastante interessante. Também em relação ao Reino Unido, mas aqui no mundo inteiro, né, eu coloquei essa notícia aqui por quê? Porque a Sociedade Zoológica de Londres, em parceria com o WWF, né, o World Wildlife Fund, publicaram o relatório Living Planet, dizendo que nos últimos 50 anos, 69 da vida animal no planeta foi morta. 69%. Tá? Tivemos um declínio em 69% na vida animal do planeta nos últimos 50 anos. Apenas 50 anos. Tá? Isso variando de região, inclusive. Tá? Algumas regiões, como a América Latina, chegaram a perder quase 90%. Tá, da sua vida selvagem. Tá? Então, é um dado aí bastante alarmante, né, a era da extinção, como às vezes é chamado. E hoje, dia 14 de outubro, né, quase entrou no Breaking News, quase porque, né, tinha 2 possibilidades ali, enfim. O ministro das Finanças do Reino Unido, o Kwasi Kwarteng, foi demitido. Mas já? Pois é, a Liz Truss precisava num bode expiatório. Ela olhou e falou: Olha o que o peão isolado não faz. Pois é, aí ela olhou e falou: esse ministro aqui, né, eu vou pôr a culpa do mini orçamento nele, né? Ele tem esse nome que não é muito britânico aqui mesmo, inclusive, né? Ele já, né? Então assim, vou demitir ele. Vou jogar ele na fogueira, bode expiatório, e vou colocar o meu bom e velho amigo Jeremy Hunt, né, que vai pela 4ª vez assumir um ministério no Reino Unido, e como ministro das Economias. Né? Então, o ministro da Economia britânico, como ministro da Economia britânico, melhor dizendo,
o Kawasi Kwarteng, ele durou, né, aí incríveis 1 mês e 8 dias. Né? Então não durou muito assim. E finalmente a gente passa ali pela Suécia, né, já que a parceria, né, da Academia Sueca de Ciências com o Sveriges Riksbank, né, que dá o chamado Nobel, né, das ciências econômicas, mas aí tem gente que diz que não existe Nobel de Economia, porque o testamento do Nobel não previa, enfim, foi criado depois, enfim. É integrado à parte. Exatamente, né? Então assim, é visto ali como é tipo um Nobel. Né? Mas os laureados foram 3 economistas dos Estados Unidos. O Ben Bernanke, o Douglas Diamond e o Philip Dybvig, tá? Por suas pesquisas em relação ao papel dos bancos nas crises financeiras.